Se tem uma coisa que confunde o estudante de alemão são as declinações. É por isso que nesse vídeo eu vou te ensinar tudo o que você precisa saber sobre dativo. Hallo, wie geht's? Tudo bem com você? Eu sou a Caroline Minchuer e nesse vídeo eu vou te ensinar tudo sobre dativo. Eu vou te ensinar o que é uma declinação, o que é o dativo e como que você usa, quais verbos que vão pedir dativo, quais preposições que vão pedir dativo, tudo sobre dativo. Então, bora aprender isso! Mas se você gostou desse tema, já vai deixando seu like nesse vídeo e se inscreve aqui no canal para você não perder os próximos vídeos que eu vou soltar aqui. Então, bora entender como funciona esse danado do dativo. Então, vamos lá. No alemão, ele possui 4 declinações. E o que são declinações? As declinações, elas são responsáveis por marcar uma função, né, daquele termo na frase. É a mesma coisa que a gente tem no português. A gente não tem o sujeito da nossa frase, a gente não tem o objeto direto, o objeto indireto. Funciona da mesma forma no alemão. Só que ao invés de dar esses nomes, eles dão os nomes nominativo, acusativo, dativo e por aí vai. Então, a gente tem esses 4 carinhas, o nominativo, o acusativo, o dativo e o genitivo. Vamos entender. O nominativo, ele sempre vai ser o sujeito, certo? Então, ele é o eu, tu, ele, ela, nós, vós. O acusativo seria o me. Então, você me liga, você me falou, certo? Eu te dei esse presente, eu falei isso pra você. O dativo também funciona da mesma forma. Você falou isso pra mim, você deu isso pra mim, você me contou isso, ele veio comigo, né? Funciona dessa forma. E o genitivo é sempre o possessivo. Então, o meu carro, a minha casa, o teu cachorro, a família dele, né? O genitivo funciona dessa forma. Só uma explanação bem básica, tá? Mas tem aula aqui no canal sobre cada um deles especificamente e tudo bonitinho, que nem essa aqui de dativo. Então, vamos agora entender o que vai mudar, o que vai declinar no dativo. Então, a declinação, ela é uma alteração que ele vai sofrer. Por quê? O dativo, ele é uma função que a palavra vai ter na frase. Então, de acordo com aquela função que ele está exercendo no momento, né, de dativo, ele vai mudar. Então, o artigo vai passar de der para dem, de die para der, de das para den, de die para dem. Então, o masculino vai passar de der para dem, o feminino vai passar de die para der, o neutro vai passar de das para dem e o plural vai passar de die para den. E aí, ponto positivo aqui pra gente, o masculino e o neutro vão ser iguais. Então, já anota isso em algum lugar, né? Uma boa observação para você manter. O masculino e o neutro serão iguais aí, beleza? Depois você pega essa tabelinha e vai anotando essas mudanças. Os artigos indefinidos também vão mudar. Então, ele vai passar de ein para einem, de eine para einer e de ein para einem. Lembrando que artigo indefinido não tem plural no alemão. E aí, eu quero que você observe aqui, O masculino ganhou um EM, o neutro ganhou um EM e o feminino ganhou um ER. Mesma coisa, Masculino no artigo indefinido. O que é um artigo indefinido, Carol? Eu não lembro o que é isso. É o uma. No alemão, só um adendo, o artigo indefinido não tem plural, tá? Não existe plural no artigo indefinido no alemão. Então, o ein vira einem, o eine vira einer e o ein vira einem. Então, é a mesma declinação que ele sofre aqui em cima. Ele ganha um EM no masculino e no neutro e o feminino ganha um ER. É a mesma coisa. O masculino e o neutro ganharam um EM e o feminino ganhou um ER. Não tem segredo aí. E os pronomes também vão sofrer uma declinação, uma alteração de acordo com a função que ele vai ter. Então, por exemplo, eu falo pra você, olha, eu te ajudo, né? Eu posso falar, eu ajudo você ou eu te ajudo. No alemão eu só posso falar o te ajudo. Então, eu não vou usar o du, eu vou usar o dia, né? Ele falou isso pra mim, né? Ele falou isso pra mim. Esse pra mim, né, no alemão, caracteriza. Então, são essas nuances aí que você precisa prestar atenção, né, que é parecido com o português, só que no alemão funciona um pouquinho diferente. Então, o ich vira mir, né, isso pertence a mim, né, mir, das gehört mir. Du vira dir, eu te ajudo, ich helfe dir. E es, né, então você nota que no dativo, o masculino e o neutro sempre vão declinar igual. Então, e o es vira im, vai ganhar um M aqui, im. O sie vira ia, vai ganhar um R aqui, ia. O wir vira uns, o ia vira euch e o sie vira ihnen. O mesmo, né, do wie geht es ihnen. Por isso que é wie geht es ihnen, porque ele tá no dativo. Você aprendendo coisas novas, aí descobrindo, desbravando o alemão aí, certo? Então, o sie vira ihnen, ok? O sie formal aí, o plural viram ihnen.
ok? E o que é o dativo? Qual que é a função do dativo na frase, Carol? O dativo, ele é o objeto indireto no alemão, muito similar ao que a gente usa no português, só que ele não vai chamar de objeto indireto, ele vai chamar de dativo, é só o nome que muda, mas a função é muito parecida. Funcionando como um complemento do verbo, respondendo a pergunta a quem. Então, eu parabenizo meu amigo. Eu parabenizo a quem? Eu te agradeço. Eu agradeço a quem? Então, sempre que esse verbo couber essa pergunta a quem, eu sei, é um indicativo aí que eu tenho que declinar esse verbo, eu tenho que declinar essa estrutura aí pro dativo. Vamos olhar alguns exemplos? Então, ó, ele sempre vai ser o objeto indireto da frase e a gente tem que usar a perguntinha a quem. Então, eu parabenizo. Ich gratuliere. Ich gratuliere meinem Vater. Eu parabenizo a quem? Ao meu pai. Então, o meu pai é o objeto indireto dessa frase, ele vai ser declinado pro dativo. Presta bastante atenção. O ich aqui é o sujeito, né? É o sujeito da frase. Aí, esse verbo aqui, o verbo gratulieren, ele vai pedir um objeto indireto, ele vai pedir o dativo, porque eu parabenizo a quem? Ao meu pai. Então, o meu pai é o objeto indireto dessa frase. Meinem Vater. Outro exemplo, wir helfen, eu ajudo. A quem eu ajudo? Wir helfen dem Kind. Ou eu o ajudo. Wir helfen ihm. Por que virou dem Kind, Carol? Porque lembra, o das vira dem, né? Tanto o masculino quanto o neutro viram dem no dativo. E o pronome também recebe um M. Então, wir helfen dem Kind, né? Nós ajudamos a criança ou nós o ajudamos. Wir helfen ihm, certo? Então, por que tá sendo dativo aqui? Porque eu ajudo a quem? O verbo helfen pede o dativo pra gente. Die Schüler antworten der Lehrerin. Die Schüler antworten der Lehrerin. A quem os alunos vão responder? A quem os alunos respondem? A professora. Então, a professora aqui é o dativo. Vira der Lehrerin. Então, era die Lehrerin e virou der Lehrerin. Die Schüler aqui é o sujeito. Sujeito sempre vai ser nominativo. O nominativo é o que a gente chama de sujeito. E aqui o verbo vai pedir um complemento no dativo, ó. A quem eu respondo? Ué, a professora. Por isso, ele vai pedir um complemento com objeto indireto. Eu vou ter que declinar pro dativo. Então, vira der Lehrerin. Era die Lehrerin e virou der Lehrerin. Por isso, virou pro dativo. Um macete que você pode usar para saber se esse verbo vai pedir dativo ou acusativo é só você olhar no dicionário. Você digitou o verbo lá e ele apareceu esse JMDM, isso significa uma abreviação de jemanden, que significa justamente a alguém. Ou seja, vai indicar que esse verbo vai exigir, vai pedir um complemento aí no dativo. Ele vai ser um verbo regido pelo dativo. Então, se aparecer aí, por exemplo, jemanden vertrauen, né? Então, eu confio em alguém. Ich vertraue, né? Eu confio. Então, quando eu confio em alguém. Então, eu vou usar o dativo. Eu confio em você. Ich vertraue dir. Eu confio em você. E eu trouxe outros exemplos também. Por exemplo, jemanden vertrauen já foi responder. A gente responde a alguém, né? Quem responde, responde a alguém. Então, jemanden antworten. Ich antworte der Lehrerin. Por que virou der Lehrerin e não die Lehrerin? Porque o verbo antworten vai pedir esse complemento de a alguém. Então, eu vou precisar declinar para o dativo. Mostrar. Então, jemanden etwas zeigen, né? Mostrar algo para alguém. Então, ele também vai ser um verbo regido pelo dativo. Então, eu mostro para você a minha nova bicicleta. Ich zeige dir mein neues Fahrrad. Por que o verbo zeigen pede o dativo? Porque eu mostro algo a alguém. Então, eu mostro pra você. Ich zeige dir. Eu mostro pra você. Ich zeige dir. E aí, eu separei uma listinha dos verbos que vão pedir o dativo. Aí é muito importante. E o legal desses verbos é que você realmente dê uma decorada, dê uma memorizada, porque vai te ajudar muito. Então, por exemplo, o verbo gefallen, né? O verbo geben, eu dou algo a alguém. O verbo folgen, também o verbo seguir. O verbo danken, quem agradece, agradece a alguém. O verbo aplaudir, né? Quem aplaude, aplaude a alguém. Quem responde, responde a alguém. Antworten. Und so weiter, né? Então, tenta decorar esses verbos, é muito importante. Quem paga, paga a alguém. Então, você sabe, eu te pago. Então, eu vou falar, ich bezahle dir.
eu te agradeço. Ich danke dir. O verbo helfen, eu te ajudo. Ich helfe dir, né? Então, você saber, para te ajudar na memorização, né? Você conseguir construir as suas frases de uma maneira mais correta. E aqui tem uma lista enorme, aí depois vocês vão memorizando certinho, ok? E eu trouxe mais alguns exemplos, né? Então, o verbo gehören, né? Das gehört mir, isso pertence a mim. Vou usar aqui o dativo porque o verbo tá pedindo, né? Então, das gehört mir, isso pertence a mim. Das hilft ihm, isso o ajuda. Das hilft ihm. Eu lhe agradeço. Ich danke ihr. Ich danke ihr. Ich schenke dir, eu te presenteio, eu presenteio a alguém, então eu te presenteio. Ich schenke dir. Então, esses são verbos que vão pedir o dativo, então eu tenho que usar os pronomes do dativo, eu tenho que usar os artigos do dativo sempre que eu usar esses verbos. Então, é muito interessante você memorizar. E também no dativo tem as preposições rainhas. Então, são preposições que apareceu essa preposição, você não tem que fazer mais análise nenhuma. É dativo e acabou. Sendo essas preposições o aus, que significa de, né? Então, você veio de algum lugar. Então, Laura kommt aus der Schweiz. Laura kommt aus der Schweiz, né? A Laura vem da Suíça. Então, aqui vai declinar, né? Porque a Suíça é um daqueles países que eu preciso escrever o artigo. Então, é die Schweiz. Mas, quando eu declino para o dativo, vira der Schweiz, ok? O bei também, que significa com ou em. Então, Anna wohnt noch bei ihren Eltern, né? A Ana ainda mora com os pais dela. Então, aqui eu tive que declinar para o dativo também, né? Virou ihren Eltern. Mit também com. Então, sempre que eu uso mit, eu faço isso com você, com alguém, eu vou usar o dativo. Então, ich fahre jeden Morgen mit der S-Bahn, né? Eu ando todos os dias aí com o trem, ok? Então, era die S-Bahn e virou der S-Bahn. Por quê? Porque tem a preposição mit aqui. Outra preposição é o nach, que significa após. Então, depois da aula, eu vou passear. Então, nach dem Unterricht gehe ich spazieren. Depois da aula, eu vou passear. Von significa de. Von den Bahnhof ist es nicht weit zur Stadtmitte. Então, não é longe da estação para o centro da cidade. Então, aqui eu vou usar o den também. Por que eu estou usando o den aqui, Carol? Por causa do von. Por que eu estou usando o dem aqui, Carol? Por causa do nach. Ok? A preposição apareceu, em seguida logo eu preciso declinar para o dativo. An Weihnachten fahre ich zu meinem Bruder. Então, a preposição zu também é a preposição para. Então, an Weihnachten fahre ich zu meinem Bruder, né? Eu vou viajar para casa do meu irmão. Então, eu tive que declinar, né? Foi de mein Bruder para meinen Bruder. Por quê? Por causa do zu aqui. E tem mais algumas aqui. A preposição Zeit significa desde. Também vai pedir o dativo. Então, Maria lernt seit 2 Jahren Deutsch. Também vai pedir aí o dativo. E o gegenüber. Gegenüber, que significa em frente. Então, gegenüber dem Bahnhof ist ein großes Einkaufszentrum. Então, em frente à estação tem um grande centro de compras aí. Então, por que virou den Bahnhof, Carol? Por causa do gegenüber. Então, tem uma musiquinha que vai ajudar você a memorizar as preposições. Aus, bei, mit, nach, von, zu, seid gegenüber, immer dativ, immer dativ. Então, essas preposições são sempre do dativo, tenta memorizar. E sempre que aparecer uma dessas preposições, você sabe que você tem que declinar para o dativo. É uma regra, você precisa fazer isso. Se você gostou dessa aula, aprendeu bastante comigo, já se inscreve aqui no canal para você não perder mais nenhuma aula. E se você quer fazer parte, você tem interesse em fazer parte do meu curso fechado de alemão, o programa Deutsch Pro, e aprender com o método Kreis, que é um método eficiente para você aprender alemão, eu vou deixar aqui na descrição o link da lista de espera do Deutsch Pro, ok? Então vem fazer parte do Deutsch Pro, já entra na lista de espera, que assim que abrirem novas vagas, eu entro em contato com vocês em primeira mão. E até o nosso próximo vídeo. Bis nächsten Video. Tschüss!